cá e desses irmãos pela confiança, né, de me chamar aqui para trazer uma palavra. E os irmãos sabem que a confiança de vocês é em Deus, né? Chama alguém aqui e já ora, Senhor, que seja o Senhor falando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já vim também falando, Senhor, eu quero levar uma palavra do Senhor. Senhor, não deixa eu falar nada, eu não quero, nem deixa eu abrir a minha boca em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E estou muito grata mesmo, irmãos, muito feliz, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor me deu uma palavra em Lucas 24, dos discípulos de Emaús. Eu vou ler só a partir do capítulo 24, versículo 30, 31, 32, 33, 34 e 35. A partir do versículo 30, amém, irmãos? Amém. Aleluia, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Amém? E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantou-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, irmãos? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu essa palavra, irmãos, porque quando você vem falar, é porque você já ouviu, né? Porque o Senhor já falou para você, e agora você vai falar para as outras pessoas, né? Quando a gente traz uma palavra, é porque o Senhor já falou com você primeiro. Porque uma palavra, eu falo, Senhor, para mim falar uma palavra, ela tem que arder no meu coração, né? A palavra do Senhor é maravilhosa, e o versículo já fala, né? Mas para a gente trazer uma palavra, ela tem que primeiro arder no nosso coração. Eu pensei em pregar uma palavra que eu acho tão bonita, mas ela não ardia no meu coração. Mas essa sim, essa ardeu no meu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa passagem, irmãos, é dos discípulos de Emaús, né? 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles eram servos de Deus, fervorosos, porque Jesus, ele tinha muitos discípulos, né? Tinha os 12, ali os 12 apóstolos, mas Jesus tinha muitos discípulos. E esses discípulos, eles andavam com Jesus, eles viram os milagres que Jesus fez, né? Que Jesus falou. E quando Jesus esteve na terra, Jesus falou: eu preciso ser crucificado, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E Jesus falava, eles não gostavam, né? Quem é que gosta de ouvir o nosso mestre falando que vai ser crucificado, né? E Jesus falou sempre que, todo o tempo que esteve com eles, Jesus falou. E aconteceu, né? Jesus foi crucificado, e no terceiro dia, porque Emaús ficava não tão longe de Jerusalém, né? E no terceiro dia, eles foram embora, né? Porque eles estavam tão decepcionados, tão frustrados, não com raiva de Jesus, não, mas frustrados, com o coração despedaçado, porque levaram o mestre deles. O que fizeram com o mestre deles, né? Eles estavam decepcionados. E ali, a fé deles estava por água abaixo, né? Porque eles tinham fé que Jesus ia vir, que Jesus ia lutar na espada, mas não era assim que Jesus estava falando. Jesus disse que ia restaurar, mas não dessa forma, mas era assim que eles esperavam, né? E apareceu um estranho no meio do caminho e começou a falar: por que vocês estão tão tristes? O que vocês conversam, né? E eles: você é o único que não está sabendo? O único que não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém, o que fizeram com Jesus, um homem que só fez coisas boas,
que curou cego, curou aleijado, expulsou demônio. Ele é um homem que só fez o bem. E aconteceu isso com ele. E Jesus foi falando, né, expondo as escrituras. Mas já era tarde, eles chegaram na casa deles e Jesus ia indo, mas eles, não, fica conosco, porque já é tarde. E ali, com fome, né, já no partido, já com fome, já foram comer. E Jesus que foi partir o pão, né? E no partir do pão, eles abriram, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus, né? Aí ele fala, aí aqui no versículo, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, né? Imediatamente, acho que nem comeram, a Bíblia não menciona, mas fala que imediatamente eles correram para Jerusalém, né? Foram para o lugar da espera. No lugar da espera, nós temos que ter paciência, né? No lugar da espera, que o Senhor Jesus falou: fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém, porque eu vou enviar um Consolador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, quanto tempo é de mensagem, irmãos? Ficar em Jerusalém, né? Volta para o lugar da espera. Volta para o lugar da espera, fica em Jerusalém. Não se afasta de Jerusalém, porque é aí que o Senhor vai chegar para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o lugar da espera é muito difícil, Senhor. Quem na Bíblia, qual foi o servo do Senhor? Não sei, porque se a gente olhar para as coisas desse mundo, o lugar da espera está mais o lugar do... está rápido demais, né? Mas se nós, servos do Senhor, que estamos olhando para as Escrituras, que estamos no partir do pão, porque no partir do pão, é na palavra, é no lugar da espera que nós vamos ver o Senhor, né? É no partir do pão. Aleluia, Senhor, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Volta para Jerusalém, porque é lá que vão te dizer: Jesus vive. Jesus está vivo. Ele apareceu para Simão. Se alegra, se anima, porque aqueles discípulos, eles estavam desanimados e eles estavam sem fé, eles não conseguiam ver mais nada. Jesus estava do lado deles, o coração ardia, mas eles não estavam percebendo, porque a decepção era grande demais, né? Quando o Senhor esteve nesse mundo, ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Irmãos, a frustração, quando você não realiza um sonho, busca logo no Senhor, corre para Jerusalém, porque uma frustração, ela vai minando toda a sua vida, ela vai minando você por completo. Depois você não vê mais. Mas onde foi? Quando uma pessoa vinha falar os problemas dela, eu já citava um versículo, eu falava: mas na palavra de Deus é assim, assim. E a pessoa falava: não, assim não, mas a palavra de Deus fala assim, assim. E a pessoa falava: mas eu estou passando por isso. Não, mas a palavra de Deus, ela fala assim, assim. Mas aí de repente você se frustrou e você não cuidou, e aquilo foi minando, aquele desânimo foi minando. E agora você olha e você fala: meu Deus, o que aconteceu comigo? Volta para Jerusalém, volta no partir do pão. Aleluia. Os discípulos de Emaús, eles eram servos de Deus, fervorosos, mas eles estavam decepcionados, eles estavam frustrados. Jesus estava ali do lado deles, e eles voltaram para Jerusalém. E em Jerusalém você vai saber que Jesus vive. E em Jerusalém tem testemunho, né? Tem testemunho. E então os dois contaram o que eles aconteciam. Porque em Jerusalém tem testemunho aqui, um traz louvor, outro traz palavra, outro traz revelação, outro profetiza, outro cura, porque o Senhor, Ele dá para todo mundo, né? Independente de como você está, porque o Senhor, Ele deu teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? Então,
a palavra de hoje que o Senhor deu no meu coração, não deixa que o desânimo mine o seu coração. O desânimo, ele é terrível. Por isso que o Senhor Jesus falou: tem de bom ânimo, alegra o teu coração. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele estava 2 anos preso em Filipenses. Estava 2 anos preso e ele não tinha recebido oferta de ninguém, porque o governador da época não permitia, né? E naquela época um prisioneiro sofria muito, não tinha recurso do governo, a família tinha que ajudar, alguém tinha que ajudar, mas o governador não permitia ninguém crente entrar lá e ajudar Paulo. E depois de 2 anos, o apóstolo Paulo recebeu uma oferta muito boa de Filipos, né? E ele fala assim, lá em Efésios, lá em Filipenses, capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, eu acho. E quando ele recebeu aquela oferta, ele fala assim: todavia eu me alegro no Senhor, porque de tudo eu tenho experiência. Eu fui rico, fui pobre, passei fome, andei nu. E o apóstolo Paulo, de tudo ele tinha experiência mesmo. Ele foi um soldado romano, né? Ele tinha posses, né? Aí Jesus chamou Paulo para mostrar o que é sofrer pelo Evangelho, né? O Senhor até fala, tem até mais tudo, mas eu vou te mostrar o que é sofrer pelo Evangelho. E Paulo, ele entregou o coração. Ele vestiu a camisa do soldado romano, mas quando ele aceitou Jesus, ele vestiu a camisa do Evangelho. Ele combateu o bom combate, né? E o apóstolo Paulo, ele fala: todavia eu me alegro no Senhor, né? Porque muitas vezes muitas coisas roubam a nossa alegria, né? Às vezes até um fio de cabelo branco rouba a nossa alegria. Tem gente que está numa depressão terrível porque está envelhecendo, porque está deixando de ser jovem. Tem gente que está numa depressão terrível. Tem gente, se vocês puderem falar isso para alguém, porque a gente ouve a palavra e a gente tem que passar a palavra. A gente não pode ficar com ela guardada, não. O Senhor vai passar quando vocês, nós todos aqui somos servos do Senhor. E vai aparecer gente, vai aparecer pessoas com esses problemas. E a nossa alegria tem que estar no Senhor. No Senhor, porque no Senhor a gente não se frustra, não. No Senhor, o nosso sonho é o sonho de Deus. Muita gente está se frustrando porque não está sonhando o sonho de Deus, está sonhando o sonho da terra. Mas o Senhor fala: buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas ela vai seguindo você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O jovem rico, o coração dele estava nas riquezas. Não é que crente não pode ser rico? Pode, que Deus é rico, Deus é milionário, dono do ouro da prata. Mas por que o Senhor pediu dele as riquezas? Porque o coração dele estava lá. E o Senhor falou: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. E foi isso que o Senhor pediu. E o Senhor pede aquilo onde está o nosso coração, né? Porque nós temos que desapegar das coisas deste mundo. Nós que fazemos a obra de Deus, nós temos que sonhar o primeiro, os sonhos de Deus. Nós temos nossos sonhos, mas nossos sonhos sempre estão acompanhados com os sonhos de Deus. Porque quando vier o dia mal, você vai estar firme. E lá também o apóstolo Paulo, depois que ele fala, né, ele fala todas essas coisas, de tudo a tua experiência, ele fala assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que usa para dizer que eu posso um carro, eu posso comprar casa, e pode mesmo, em nome de Jesus, pode mesmo. Mas aqui o apóstolo Paulo também, nessa passagem, ele estava falando: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava falando da alma. Ele estava falando porque o apóstolo Paulo, ele deve ter passado por muitas doenças, ele poderia ter enlouquecido naquele lugar, mas ele estava com a mente tinindo no Senhor, porque a alegria dele estava no Senhor, né? Ele ficou feliz com a igreja de Filipenses. E voltando aqui para os discípulos de Emaús, né? Voltando para Jerusalém aqui, nós devemos nos alegrar no Senhor, né? Que Jesus está voltando. Nós temos que ficar no lugar da espera, no lugar do nosso coração, guardar nossa mente, nosso coração. O Senhor fala: guarda a tua mente, guarda o teu coração, né? Porque daí provém todas as coisas, né?
Então, o inimigo ele vem no nosso coração, ele vem primeiro na nossa mente, vai trabalhando, quando entra no coração é difícil de sair, né? E nós temos que guardar, pedir, Senhor, guarda a minha mente, guarda o meu coração para eu não pecar contra Ti, Senhor, agora. Nós temos que nos proteger, amém, irmãos? E minhas palavras já se encerram aqui, né? Em nome de Jesus, e alegrai-vos no Senhor. Vamos se alegrar no Senhor. Vamos sonhar o sonho de Deus. O apóstolo Paulo, ele sonhou o sonho de Deus. Então nada tirou a alegria do apóstolo Paulo, porque ele sonhou o sonho de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha amiga oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.